Com 28 anos, ele cometeu uma loucura. Com 28 anos, ele cometeu uma dessas coisas que a gente não entende como uma pessoa pode chegar a tal ponto. Ele havia brigado com a noiva. Por algum motivo. Todos nós sabíamos que ele muito ciumento. Mas talvez por um motivo a mais ou por um motivo além desse ciúme quase que doentio, ela não o quis mais. E foi naquele dia que numa conversa, mais uma vez, depois de uma briga por causa de ciúme, que ela disse: eu quero romper o nosso noivado. E definitivamente. Porque eles já estavam bem próximos do casamento. O casamento poderia acontecer, mas, segundo ela falou para ele, que casamento nós vamos ter? Se bom mesmo só foi o começo do nosso romance. Se bom mesmo só foi o namoro. Depois que nós ficamos noivos, você ficou cada vez mais ciumento. Você está me infernizando a vida. Você está me levando à loucura. E talvez ele quis partir para uma agressão. Esse foi talvez o a mais. Quer dizer, as brigas de ciúmes já eram muitas. Já eram bastante. E ele parece que quis partir para agredi-la. Aí ela falou: chega, aqui chega. Se nós nem casamos, já está nesse ponto de você querer bater em mim? Então depois nós tivemos casado, mas vamos fazer? Eu não quero mais. Chega. Ele levou um choque, porque ela virou as costas e foi embora. Ele tentou falar com ela mais tarde. No outro dia ele voltou a tentar falar com ela. E desta vez, parece que foi definitivo. Foi o que ele pensou, foi o que ele imaginou. Parece que desta vez foi definitivo. Outras vezes eles já tinham até se separado. Até esse negócio de tirar a aliança do dedo já tinham tirado. Mas voltaram. Só que desta vez que ele partiu para bater nela, ele perdeu um pouco a cabeça. Ela então acabou de vez. Falou: não. Olha, já vem há tempos essas brigas, já há tempo vem acontecendo esses desentendimentos. Eu já não sou mais feliz e agora você quer bater em mim? Antes mesmo da gente se casar? E depois de casada? E meu irmão tentou voltar 1, 2, 3 vezes, sabe? Começou a ficar enlouquecido, até que um dia ele a cercou e disse: se você não voltar comigo, eu vou me matar. Se você não voltar comigo, se você não reatar o noivado, se você não casar comigo, eu vou me matar. Ela disse: o problema é seu, Ronaldo. Eu não quero mais. Sinceramente, eu tô cansada. Sinceramente, eu não sou, sabe, não fui feita pra viver essa brigaiada toda e até, sabe, de repente apanhar de marido. Não foi feito isso pra mim. Quer dizer, se ainda nem casamos, você já quase me bateu? Não quero mais. Não, mas você tem que voltar, porque eu vou mudar, eu serei outra pessoa, eu prometo, se for preciso me ajoelhar aos teus pés, eu me ajoelho. Não precisa nada disso. Outras vezes você já fez a mesma coisa, outras vezes você pediu perdão, outras vezes você disse que ia mudar e não mudou. Então agora, olha, sinceramente, chega, acabou. Você vai se arrepender, porque eu vou me matar. Olha, o que eu posso fazer? Eu não quero mais. Enquanto é tempo, chega. Meu irmão, que já vivia transtornado, porque ele não conseguia mais convencer a noiva, ele não conseguia mais demover a noiva da ideia do rompimento do noivado. Você vai ver, você vai levar para sempre esse peso na sua consciência. Ronaldo chegou então em casa, 28 anos, e talvez tomado por um surto,
ele pegou aquele guaraná, um copo bem grande que tínhamos em casa. Ele colocou quase um copo cheio de guaraná. E pegou um formicida chamado formicida tatu e mexeu, e misturou com o guaraná e mexeu. Transtornado, transfigurado, dentro do quarto trancado, ele tomou aquele copo de guaraná com formicida tatu. Só começamos a escutar gemidos no quarto. Ai, 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 ai. Quando nós estouramos a porta, porque ele tinha trancado, meu irmão caído, espumando pela boca, mal, vomitando. O que você fez? O que você fez? O que aconteceu? Aí olhamos o copo, aquele copo avermelhado, porque o formicida tatu, quando colocado na água, ele fica meio vermelho, e o guaraná é meio claro, então estava meio avermelhado. O que você fez? Que loucura foi essa? Meu irmão tinha acabado de cometer uma tentativa de suicídio, devido à noiva não querer voltar mais com ele, devido à noiva ter rompido o noivado e de maneira que ele entendeu definitiva. Meu irmão ameaçou que ia se matar. Ela, porém, falou: você, problema seu, que eu não quero mais. E ele chegou em casa como que para realmente acabar com ela. Na verdade, acabou com a vida dele, porque mesmo socorrido, mesmo com todo o atendimento necessário, não foi possível. Na agonia da morte, que aquilo vai destruindo tudo por dentro, na agonia da morte, ele pedia pela noiva: eu quero meu casamento, onde está ela? Me chama ela, por favor, eu quero ela. E até eu mesma fui atrás. E ela disse: não, me desculpe, mas eu não vou não. Ela foi irredutível. E nem no velório ela compareceu. Nem no velório. Talvez até com medo. Porque sempre tem aquelas pessoas: culpada foi você que foi culpada, você poderia ter, sabe? Então ela nem no velório foi. A princípio ficamos muito magoados com ela. Mas com o passar do tempo fomos entendendo que ela sofria demais nas mãos do meu irmão. E segundo soubemos, ele quase que a agrediu, se é que não a agrediu mesmo. Então ali foi a gota d'água, foi o ponto final. Nós ficamos realmente magoados com ela, até ela não ter ido no hospital e muito menos no velório. Afinal, eram 5 anos de união. E eles estavam prestes a se casar. Porém, nos últimos tempos, ela vinha segurando uma barra muito pesada com os ciúmes do meu irmão Ronaldo. Com o tempo, fomos entendendo. E olha, se nós não voltamos mais às boas, também nós nunca quisemos o mal dela. Que ela seguisse então a vida dela, que Ronaldo, infelizmente, achou por bem fazer essa loucura e pôs um fim na vida dele. Ainda até no final da vida, na agonia de morte, ele chamava por ela, mas tarde demais. Anos depois que Ronaldo havia cometido essa atitude extrema de pôr fim à vida, para ser mais exatos, 5 anos depois, eu comecei a pensar muito nele. Eu sempre pensei nele, mas mais ou menos 5 anos, eu comecei a ter sonhos e pesadelos. Exatamente quando eu me engravidei. Quando eu engravidei. Foi a partir daquele momento que eu engravidei que eu passei a ter sonhos com o Ronaldo, eu não sei porquê. Uma coincidência. Comecei a ter sonhos, pesadelos com o Ronaldo. Já fazia 5 anos que ele tinha se matado.
já estavam já com 5 anos já da morte dele, já estávamos com 5 anos. E eu comecei exatamente quando eu engravidei a ficar pensando muito nele, a sonhar com ele, a ter pesadelos com ele. E comecei a sentir um gosto de formicida na boca, um gosto de veneno. Tudo que eu comia, tudo que eu bebia, era como se estivesse contaminado com aquele formicida, o conhecido formicida tatu. Não que eu tivesse experimentado o sabor dele, não que eu soubesse qual é o sabor do formicida, não. Mas, engraçado, eu comi uma coisa, no final parece que eu sentia um gosto de veneno. Eu bebia alguma coisa com gosto, no final eu sentia aquele sabor, parece no finalzinho, de veneno, de formicida. Eu fui até um centro espírita procurar uma explicação. Primeiro, dos pesadelos. E segundo, por esse gosto de formicida que eu sentia na boca. Embora eu não conhecesse o gosto real, mas eu tinha uma sensação que era o gosto da formicida. Fui atendida naquele centro espírita com muito carinho. Expliquei a situação, inclusive disse que estava grávida. E foi tão logo após a gravidez que eu comecei a ter esses pesadelos, a sentir esse gosto de veneno da boca. E exatamente com um dos médiuns desse centro espírita, de repente o meu irmão Ronaldo se manifestou. Em um dos médiuns, Ronaldo se manifestou e começou a dizer, e começou a falar: esses são os sinais que eu estou te enviando. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu fui ficando apavorada. Mas o médium, possuído pelo espírito do meu irmão, falava inclusive com a voz parecida do meu irmão. Mas como vai voltar? Como você vai voltar? Eu vou voltar e morar na sua casa. Morar na minha casa? Você vai voltar? Eu confesso que eu estremeci, que eu fiquei assim, tensa e até preocupada com a minha gravidez, de tão nervosa que eu fiquei. Mas como? De que maneira? De que forma? Eu vou voltar e vou morar na sua casa. O espírito de Ronaldo desincorporou. E eu perguntei para o médium, mas médium, o que pode ser isso? O que é isso? Você está grávida? Sim. Desde quando eu engravidei, eu comecei a ter sonhos com o Ronaldo. Eu comecei a ter pesadelos e a sentir um gosto na boca, assim como se fosse um formicida. O que ele quis dizer? É que ele vai voltar. Vai reencarnar no bebê que vai nascer. Mas como? De que maneira? Não se assuste. O espírito de Ronaldo já está em sua barriga.
Eu saí do centro abalado. Eu não sabia o que falar, o que dizer, o que eu deveria comentar ou não com alguém. E procurei pensar que isso não passava de uma fantasia, de uma dessas coincidências, porque eu comecei a ter sonhos e a ter pesadelos quando descobri a gravidez. E esse gosto que eu estava sentindo, a mulher grávida às vezes se enjoa com uma coisa, se enjoa com outra. Mulher grávida tem vontade disso, vontade daquilo. E às vezes comigo aconteceu de eu sentir um gosto que eu tô aqui na minha cabeça achando que ele formicida, mas eu nem sei o gosto que formicida tem. Isso acho que não passa de uma fantasia. Isso não pode ser além de uma fantasia. Olha, evitei comentar com qualquer pessoa, evitei comentar com qualquer um. E foi até o fim da gravidez, mesmo querendo ignorar, sonhando com meu irmão e sentindo aquele gosto na boca. E outras vezes eu voltei ao centro, e outras vezes o espírito de meu irmão incorporou o médio e disse: eu estou voltando e vou morar na sua casa. Quando minha filha nasceu, dei a ela o nome de Jacira. Imediatamente ao nascimento de Jacira, assim como num estalar de dedos, o gosto ruim na boca desapareceu. Como por encanto, o gosto ruim da boca acabou. E também parei de sonhar com o Ronaldo. Parei a ter sonhos com o Ronaldo, pesadelos. Eu pensei comigo, era fantasia mesmo. Acho que eu estava muito impressionada, não sei o que aconteceu, o que pode acontecer. Só que, quando a minha filha, muito esperta, já falava com 1 ano quase tudo, 1 ano e 8 meses, ela se volta para mim e diz: sabe, você era minha irmã, agora você é minha mãe. Nesta hora eu levei um choque como se fosse 13.000 volts. Sabe esses fios de alta tensão? É como se eu levasse um choque assim do nada. A minha filha se volta para mim. Você era minha irmã, agora você é minha mãe. Eu comecei a tremer e a dizer: que isso, filha? Que conversa? Que conversa é essa, filha? A minha avó, antes era a minha mãe. Por quê? Por que a minha avó hoje, antes era minha mãe? Filha, vamos mudar a conversa, vamos mudar a conversa, vamos. Filha, olha só, olha. Eu fiquei muito assustada. Abalada, para ser mais sincera. Com 2 anos de idade, eu estava mexendo em um álbum qualquer e aparece uma foto do meu irmão Ronaldo. A reação da minha filha foi: tira da minha frente, tira isso aí, eu não quero ver isso aí, eu não quero ver isso aí, tira da minha frente, tira da minha frente. Um dia, ela encontrou o santinho da missa de 7º dia que mandamos fazer para o Ronaldo. Alguns que sobraram, nós guardamos, eu guardei. E ela então encontrou aquele santinho, sabe aqueles santinhos que você entrega na missa de 7º dia? Quando ela viu, ela rasgou e começou a dizer: eu não morri, eu não morri, eu não morri, eu não morri. Tudo isso parecia uma coisa do outro mundo. Tudo isso parecia uma coisa assim, para a qual eu não estava preparada. Com 2 anos e meio, Jacira olhou para mim e me perguntou:
Você lembra aquele dia que uma vaca correu atrás de mim, lá no pasto, atrás de mim e do Joãozinho? E nós viemos correndo, e você abriu a porta de casa, senão a vaca ia nos pegar. Filha, meu Deus, realmente foi um dia que Ronaldo e um amigo Joãozinho estavam ali perto, assim, num pasto perto de casa, e a vaca, talvez pela camisa vermelha dele, se assustou e correu atrás. E eu então, eles vieram gritando. Quando eu abri a porta, eles entraram, a vaca até bateu assim com o chifre na porta, senão teria com certeza pegado eles. Mas como minha filha sabe disso? Tudo isso minha filha lembrava como se ela não fosse ela, fosse Ronaldo. Como se Ronaldo estivesse reencarnado desde aquela primeira vez que fui no centro e o médium me explicou. Era como se a reencarnação de Ronaldo estivesse se dando através da minha filha. Depois ela me perguntou: você lembra quando o tio João caiu dentro do açude? O trabalho que foi tirar ele lá das águas? É porque eu tenho um tio que ainda jovem caiu dentro do açude e ele não sabia nadar direito. Foi um trabalhão para tirá-lo de lá. O Ronaldo estava comigo naquele dia. E a minha filha lembrava desse fato como se fosse ela. Impressionada com tudo isso, entre 3 e 4 anos, Jacira se lembrava muito do que tinha acontecido com Ronaldo. Minha filha, ela chorava e dizia: por que eu fui fazer aquela besteira? Por que eu fui beber aquela água vermelha? Por que eu fui beber aquilo? Não era para ter feito aquilo, não era para ter feito aquela besteira. Por que eu fui fazer aquela besteira? Porque, olha, a minha filha com 4 anos, ela batia assim às vezes no chão e ficava falando: por que eu fui fazer aquela besteira? Por que eu fui fazer aquela besteira? Até os 4 anos de idade, Jacira se lembrava de tudo. Quando ela tinha vivido a outra vida, a de Ronaldo. Ela se lembrava de tudo da vida anterior. Apesar de eu viver assustada, perplexa e traumatizada com tudo isso, era como se eu tivesse a minha filha e ao mesmo tempo o meu irmão Ronaldo ali, reencarnado nela. Aliás, isso foi dito na primeira sessão, quando eu fui lá no Centro Espírita. E já maiorzinha, ela passou a ter aversão, ojeriza por bebidas vermelhas, suco de uva, goiaba, guaraná. Ela nem podia ver que ela gritava: tira isso da frente de mim, tira isso de frente de mim, joga isso, eu não quero veneno, eu não quero veneno, eu não quero veneno, joga fora, joga fora. Mas espera aí, é só suco de goiaba, é só suco de uva, é só suco de guaraná. Mas ela não podia ver nada vermelho. Tira isso da minha frente, eu não quero, joga fora esse veneno, joga fora. Jacira um dia reclamou porque o nome dela era Jacira. Por que eu não tinha colocado nela o nome de Alice, que ela gostava tanto? Por que, Jacira? Eu gosto de Alice. Por que você não pôs em mim o nome de Alice? Alice, o nome da noiva de Ronaldo. Como a minha filha vem me perguntar: por que você não pôs o nome de Alice? Eu adoro o nome de Alice, eu não gosto de Jacira. Eu queria ser Alice. Alice, o nome da noiva de Ronaldo. Certo dia, Jacira estava tomando leite na cozinha e eu conversando com a minha mãe na sala. E minha mãe então revelou
que a Alice ia se casar. Olha, não comenta nada não aqui, porque a minha mãe sabia do que estava acontecendo. Com a minha mãe eu dividia tudo. Não comenta nada não, mas a Alice vai se casar. Neste momento em que ela, lá da cozinha, bebendo leite, escutou a minha mãe falando baixo que a Alice ia se casar, tinha encontrado outra pessoa e agora ia se casar, a Jacira escutou, correu pro quarto, se jogou na cama e começou a chorar. Ela não tem que se casar, ela não tem que se casar, ela não pode se casar, ela não tem que se casar, ela não pode se casar. Filha, calma, pelo amor de Deus, calma. E nesse desespero eu a levei ao centro espírita. Ela estava assim, em estado totalmente fora de si. Ela não pode se casar, ela não pode se casar. Então, um trabalho feito no centro, com muito cuidado, com muita cautela, com muita delicadeza, foi se acalmando Jacira. E como o espírito de Jacira, o espírito de Ronaldo, reencarnado em Jacira, precisava agora de uma conversa séria com o médium. E começa a ver entre os dois, o médium e o espírito, quase que um combate, sabe onde que o médium foi ficando assim, quase que enfraquecido, explicando toda uma situação. Quando então Jacira, como que se recobrasse os sentidos, se recompõe. E o médium diz: rompe-se neste momento uma etapa na vida espiritual de Ronaldo. Finalmente, nesse exato instante, ele está aceitando o casamento de Alice. Ele já entendeu que ela decidiu o destino dela. E a partir de agora, haverá calma. Ele já entendeu, depois de praticamente esse combate, de que o destino dela já está selado. E ele vai seguir a vida dele espiritual. Tenha calma. Jacira, a partir de agora, vai ter uma vida cada vez mais normal. Uma vez que o espírito de Ronaldo vai encontrar também o seu caminho e seguir na eternidade. E isso de fato aconteceu. Hoje minha filha Jacira quase não se lembra de nada do passado. Hoje minha vida Jacira, inclusive, já se casou, segue com o seu trabalho e posso dizer, é muito feliz. Quando vejo sua felicidade, é como se eu visse Ronaldo também feliz no plano onde ele se encontra. Sei que naquele momento mais árduo, naquele momento mais dramático, foi uma luta ali naquele centro, para que de vez ele encontrasse e aceitasse o rompimento. E hoje eu tenho certeza que a paz que ele precisava encontrou, pois nunca mais me apareceu em sonho, nunca mais me apareceu em pesadelos revoltado. Quantas vezes eu acordei aos sobressaltos. Hoje, nesta carta de saudade, eu lhe digo, Ronaldo, descanse em paz. Mais uma história que a vida escreveu.
A emoção do povo. Programa Eli Correa. Tudo que aqui ele deixou. Amados, aqui é o Padre Marcelo Rocha. Estou na Rádio Capital, ao vivo, de segunda a sábado, às 8 da manhã, no